Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Josi e esse aqui é o meu canal, sejam bem-vindos para mais um videozinho. O vídeo de hoje é um vídeo... Eu decidi fazer esse vídeo porque muitas pessoas me perguntam sobre o mesmo assunto. Muitas pessoas me perguntam, então por isso eu decidi gravar esse vídeo e contar minha experiência. Não sou uma conhecedora desse assunto, não sei muitas coisas sobre isso, então eu vou contar a minha experiência, tá bom? Pra vocês. Então hoje eu vou falar sobre o visto K1, que é o visto de noiva, foi o visto que eu vim aqui para os Estados Unidos. Então, o visto de noiva, ele é iniciado pelo noivo, que é um cidadão americano, o noivo ou a noiva, cidadão americano que mora nos Estados Unidos. Então, o visto, ele começa aqui nos Estados Unidos pelo seu noivo ou sua noiva. Então, ele vai precisar mandar alguns formulários, algumas provas, algumas coisas assim. Então, vou falar para vocês rapidinho como foi o nosso processo do visto de noiva. Então, no ano passado... Não. O ano passado não. Em 2016... Em 2016, nós iniciamos o nosso processo depois que nós ficamos noivos. Nós ficamos noivos em agosto e nós iniciamos o processo em outubro, se não me engano, no final de outubro. Então, o meu noivo, na época, aqui, ele iniciou esse processo. Para começar esse processo, você precisa ter algumas coisas. Então, a primeira é você procurar pelo formulário principal desse processo. O formulário principal é o é 129F. Esse é o formulário principal para quem quer o visto de noiva. Então, depois que você preenche todo esse formulário, você também tem que mandar um outro formulário que é da parte financeira. E esse é acho que é o 134, I-134. E esse formulário, o seu noivo basicamente tem que provar para o governo que ele pode te trazer para os Estados Unidos, ele pode ter você como esposa, tipo isso, sabe? Basicamente isso. Ele tem que provar que a gente não vai precisar da ajuda do governo aqui. Enfim, também ele mandou um formulário para receber notificações por e-mail ou por telefone. Esse formulário é o G1145. Então, esse formulário, ele vai fazer com que você receba notificações por telefone, ou, no caso, mensagem, ou por e-mail. Outra coisa também que é bem importante enviar é uma carta chamada de... essa carta é chamada de intenção de casar, intento de casar. Então... uma coisa que tem que acontecer, quando você chega aqui nos Estados Unidos com o visto K1, você tem 90 dias para casar. Então você manda essa carta dizendo que você vai cumprir isso, sabe? Que você vai casar dentro dos 90 dias que você chegar aqui. Então é bem importante mandar essa carta. Outra coisa que nós mandamos também foi provas de relacionamento. Então essas provas de relacionamento podem ser e-mails, pode ser mensagens que vocês mandam um pro outro, fotos juntos. É bem importante terem fotos juntos, que isso prova mais o relacionamento, né? Provando que vocês se conheceram pessoalmente, pelo menos uma vez. E aí o seu noivo, ele vai precisar mandar cópia da certidão de nascimento dele, cópia do passaporte, várias coisas assim. Então, eu vou dar uma dica bem... vamos dizer, valiosa para vocês, que foi o que nós fizemos. Eu não sei se alguém teve problemas com isso, não teve, o que aconteceu. Enfim, nossa experiência foi que isso deu certo. Nós precisávamos enviar um para o outro, nós precisávamos enviar papéis assinados. Então, por exemplo, essa carta de intenção de casar, eu tive que assinar ela. Então, uma das opções que nós tínhamos para mandar um para o outro era por correio. Mas pelo que eu vi, né, mandar coisas do Brasil para os Estados Unidos é bem caro. Muito caro.
Então, o que eu fiz? Tudo que eu precisei assinar, que eu precisei preencher e ter a minha assinatura ali, eu fiz tudo isso, eu escaneei e mandei para ele, aqui nos Estados Unidos. Ou seja, ele pegou, imprimiu e enviou isso. Nós não tivemos problemas nenhum com isso. Algumas pessoas têm dúvida se pode ou não pode mandar por escaneado, né, por e-mail. Eu sei que a gente fez assim, a gente não teve problema nessa parte e tudo mais. Então foi uma forma que nós tivemos de economizar e ser mais rápido, né? Porque e-mail é muito mais rápido do que o correio. Enfim. Outra coisa, outra dica que eu acho que é bem importante também, faça cópia de todas as coisas. Cópia de tudo. Meu marido, ele não fez cópia de tudo. Nós tivemos alguns probleminhas, ele teve que preencher algumas coisas de novo. Então, isso foi bem chato, sabe? Então, faça cópia de tudo. Tenha cópia de todas as coisas, exatamente como vocês fizeram, tá? Depois disso, você vai enviar com um cheque com o valor necessário. Eu não vou falar de valores aqui, porque esses valores, eles mudam, né? Eles mudam de tempos em tempos, então eu não vou falar para vocês qual é o valor exatamente agora. Então, vocês podem procurar no site da USCIS, que é o site oficial, e ver os valores todos lá, todos os valorezinhos lá que precisam ser feitos. Enfim, procura lá no site. Então, depois que você juntou todas as provas, todos os formulários, colocou no envelope, colocou o valor que precisa lá, você vai enviar para o USCIS. Então, depois que você envia, você vai esperar a primeira carta, que vai ser a primeira notificação. Essa notificação é chamada de NOAA 1. Então, esse NOAA 1, ele vai vir falando que o seu processo foi iniciado, que foi aceito pela USCIS. Então, isso daí é a primeira coisa, tipo, importante que você vai receber. Então, depois vem a parte da espera. Essa parte é longa. Tenha paciência, que vai dar tudo certo. O nosso processo, ele durou, em média, 6 meses. E foi... Pra mim, foi longo. Enfim, alguns demoram mais, alguns demoram menos. Mas isso aí. Então, você vai ter essa parte da espera. Algumas vezes, você pode receber um request for evidence, que é tipo, eles pedindo alguma coisa a mais pro seu processo. Então, isso pode atrasar um pouquinho, não é tão bom. Mas, às vezes, você não pode receber. Se você mandou todas as coisas certinhas, provavelmente você não vai receber isso. Então, a coisa mais importante que vai acontecer agora é você receber o NOAA 2. Que é a segunda notificação mais importante dizendo que o seu processo aqui nos Estados Unidos foi aprovado. Aí sim começa a parte da ação da sua parte, porque antes estava só o seu noivo, né, lá fazendo todas as coisas e tentando, tipo, enviando e preenchendo tudo. Agora vai ser a sua vez de agir. Então, uma dica que eu dou pra você, enquanto você está esperando o NOAA 2, essa notificação, procure vacinas, porque você vai precisar de algumas vacinas. Então, procure essas vacinas, procure deixar todas as coisas em ordem, para não chegar na última hora e vocês ficarem, tipo, sem saber o que fazer. Então, deixa tudo preparadinho para quando receber isso, tá pronto. Aí, o que você vai fazer? Quando você recebe esse NOAA 2, o seu noivo, ele vai ter que esperar um número chegar. Esse número é um número de RDJ. Esse número vai permitir você a preencher algumas coisas, a marcar exames e a marcar entrevista também. A entrevista, ela também ela tem um valor a ser pago, então tem todas essas coisas assim. E os exames também são pagos e tem que ser feito por pessoas autorizadas. No Brasil tem 3 estados que fazem esses exames. Se não me engano é Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. A entrevista é feita somente no Rio de Janeiro. Então, nesse tempo também de espera do NOAA 2, você já pode ir se preparando para viajar para o Rio de Janeiro, né? Para procurar lugares lá, enfim, para saber o que você vai fazer quando chegar no Rio de Janeiro. Então, como eu já morava no Rio de Janeiro,
Foi super tranquilo pra mim, só esperar, buscar pelas vacinas, deixar todas as coisas preparadas. Então, quando eu recebi esse número, eu marquei todas as coisas que precisavam marcar. Fiz os exames no Rio mesmo, marquei a entrevista. E a minha entrevista foi super tranquila, não foi um bicho de sete cabeças, como todo mundo pensa, que é super tranquila. Eu marquei pra partir da manhã, acho que 8 e pouco. Eu cheguei lá, fui atendida na hora que eu tinha marcado. Conferiram os meus documentos, o que eu tinha levado. Eu precisei preencher algumas coisas lá também. E quando eu fui chamada para entrevista, a cônsul, ela somente fez algumas perguntinhas para mim, como se eu já tinha viajado para os Estados Unidos antes, onde eu conheci o meu esposo e coisas assim, sabe? Foi umas 3 ou 4 perguntas que ela me fez. E eu precisei depois enviar um antecedente criminal que eu não tinha levado no dia, que era para ter levado. E aí eu precisei buscar de outro estado, trazer, tipo, alguém mandar pra mim de outro estado. Então isso demorou um pouquinho, mas quando chegou eu levei diretamente lá no consulado e deu tudo certo. Recebi meu visto tranquilamente, busquei meu passaporte lá e bora ser feliz, né? Casei. Enfim, foi isso que aconteceu. Se vocês querem mais detalhes sobre a parte que... Se vocês querem mais detalhes sobre a parte que eu fiz as coisas, o que eu precisei fazer, deixem nos comentários aqui que eu posso fazer um outro vídeo explicando mais detalhado, enfim. Agora eu tô no processo do Green Card também, se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre o Green Card, eu posso fazer, contando também a minha experiência. E é isso aí, espero que tenha tirado dúvida de algumas pessoas. Se você tem um amigo ou amiga que está passando por esse processo, ou que vai começar esse processo, compartilhe esse vídeo aqui, talvez vai ajudar essa pessoa. Na época que eu comecei o meu processo, eu não tinha ideia do que fazer. Eu não tive muita ajuda, assim. Agora, eu sei que existem vários grupos no Facebook, no WhatsApp, tem sites específicos que ajudam passo a passo. Enfim, tem muita coisa aí que vai ajudar. Então, compartilhe esse vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e até a próxima. Tchau!